Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula, tá bom? Vamos começar, dar continuidade à nossa apostila, continuidade à sociologia, tá bom? Lá na página 4, lá no finalzinho, onde tem o subtítulo Sociologia da Educação. O que é isso, professora? Eu vou ler o fichamento que eu fiz e vou explicando para vocês, tá bom? Vamos lá. A sociologia da educação é uma disciplina que estuda os processos sociais do ensino à aprendizagem. Opa, processos sociais de ensino-aprendizagem? Sim, turma. A sociologia da educação, ela vem trazendo para vocês, tá? Como organizar o pensamento da criança, o comportamento dele perante a sociedade. Ou seja, nós ensinamos e a criança aprende. Ou a criança traz a bagagem, e você ajuda ela a organizar o seu modo de agir perante a sociedade. Continuando. Tanto os processos institucionais e organizacionais nos quais a sociedade se baseia para promover a educação. Há seus integrantes, como as relações sociais, que marcam o desenvolvimento dos indivíduos nesse processo, são analisados por esta disciplina. É o que eu já falei para vocês. Nós vamos, encaixar o modo de agir, a maneira de se comportar, a maneira de se expressar na sociedade ensinar para os nossos alunos, perante a sociedade. Eles não podem andar nu na rua, eles não podem ficar xingando os mais velhos, eles têm que respeitar. E tudo isso nós vamos ensinar na escola. Só que, repito para vocês, a educação da sociedade, ela não vem somente da escola. Ela vem de fora dela também. Nós não educamos somente na escola. Nós educamos também fora, tá? Vamos ver para um pouquinho mais para frente. Continuando. A sociologia da educação é a vertente da sociologia que estuda a realidade socioeducacional e os processos educacionais da socialização. Tem como fundadores o Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Durkheim é o primeiro a ter uma sociologia da educação sistematizada. Ou seja, em obras como a Educação e a Sociologia, a Evolução Pedagógica na França, tá? A Evolução Pedagógica na França e a Educação Moral, tá? Continuando. A Sociologia da Educação oportuniza os seus pesquisadores e estudiosos compreender que a educação se dá no contexto de uma sociedade que, por uma vez, é também resultante da educação. Também oportuniza a compreender, O indivíduo ele vai compreender e caracterizar a inter-relação entre o ser humano, ou seja, entre ele, sociedade, como ele se comporta perante a sociedade, e educação, como ele coloca em prática a educação que vem de casa e dá continuidade na escola. Mas muitas das vezes a educação só vem na escola, não é verdade? À luz
de diferentes teorias sociólogas. A Associação Internacional da Sociologia, possui o Comitê de Pesquisa em Sociologia de Educação desde 1971. O que eu quero falar para vocês perante isso, turma, perante esse trecho que eu acabei de ler? É que a educação, ela vem num contexto da sociedade. Educação, tá? Anotem aí. Educação, escola. Lembra que eu falei para você? Escola, casa, tá? Comunidade, religião, cultura, moradia, tá bom? A sociedade entre si, que vai e faz essa interligação com a sociedade do mundo, tá? Família, aluno, professor, ele tem a interligação entre os três. A família é a base da criança, tá? Ela é a base da criança, que é onde você começa a ensinar desde pequenininho, quando a criança começa a desenvolver a fala, a desenvolver o quê? Por favor, com licença, obrigada. E o aluno, ele tem o quê? O comportamento de casa. Muitas das vezes, se o aluno for muito agressivo, é porque ele vê o seu cotidiano sendo agressivo. E professor? Que compromisso esse professor tem com esse aluno e com essa família? O professor, ele vai ajudar, ele vai pegar e vai transformar a vida desse aluno no bem maior, tá? Numa educação de qualidade. Ele vai ser o complemento da educação que ele tem. Se ele não tem, o professor sim, ele vai educar esse aluno perante essa sociedade. Continuando na página 5, turma. Vamos lá, onde tem assim. No Brasil, um dos pioneiros na sociologia da educação foi Fernando Azevedo, signatário do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. Ou seja, ele é responsável pela reforma do ensino, ele é responsável, da reforma no ensino, então, no Distrito Federal, em 1927. Foi aí que um dos intelectuais responsáveis pela fundação da Universidade de São Paulo, quem já conhece, a USP, a UVESP, né? Em 1934. Então, o Fernando Azevedo, ele foi fundamental para esse manifesto dos pioneiros, tá bom? Continuando, lá no meio do segundo parágrafo, onde tem assim, oportuniza os pesquisadores compreender que a educação se dá no contexto da sociedade e não apenas em sala de aula. Foi o que eu já falei para vocês. Eu dei os exemplos para vocês. A educação, ela não vem somente em sala de aula. Ela está no contexto, ela está a transformação no todo. Entendeu? Principalmente, todo momento, turma, nós estamos educando. Nós estamos educando nossas crianças, nossos sobrinhos. Entendeu? O professor, a educadora que temos dentro de nós, fala-se mais alto, tá bom? Continuando. Caracterizando a relação que há entre ser humano, sociedade e educação. Já falei isso para vocês anteriormente. Através de diferentes
teorias sociólogas. Segundo Durkheim, turma, a sociologia da educação, serviria para os futuros professores, tá? Futuros professores, para uma nova moral laica e racionalista, ou seja, sem influência religiosa. A sociologia da educação começou a se consolidar por Marx e Engels como o pensamento sobre as sociedades do seu tempo. Como que é a minha sociedade agora? Como eu vou ensinar o meu aluno a se comportar? Como eu vou transformar esse ser humano num cidadão de qualidade? Tá bom? Continuando. Criando uma relação de educação e produção. As concepções deles têm como início a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? O que aconteceu naquela época? Foi o que? A mão de obra qualificada, né? A busca de mão de obra qualificada, né? O capitalismo, né? Foi aí que começou o surgimento do capitalismo. Criando a educação politécnica. Lembra que eu acabei de falar? Né? Desde o momento que eu estou buscando, né, a qualificação profissional, vai surgir escolas que vai surgir cursos, escolas, instituições que me qualifiquem, certo? Que combina a instituição escolar com o trabalho produtivo. Já expliquei isso para vocês. Acreditando que dessa relação nasceria um dos mais poderosos meios de transformação social. Opa! Transformação social? Sim, turma! Quando eu estou buscando e eu consigo me qualificar, eu vou ter mão de obra qualificada, ou seja, eu vou ter fins lucrativos, eu vou ter, mais o que? Dinheiro, e vou buscar mais e mais e mais da sociedade onde eu estou inserido, ou o meu aluno que está começando a ser inserido, tá bom? Em suma, turma, a sociologia foi criada pela necessidade do sistema capitalista. Eu vou falar para vocês. Fazendo a junção do conhecimento, tá? Do conhecimento ao trabalho, para assim ter uma obtenção maior de lucro no trabalho e produção. Foi o que eu falei para vocês. Quanto mais qualificada eu sou, mais lucro, mais fins lucrativos, mais dinheirinho no bolso eu vou ter, mais poder aquisitivo eu vou construir, eu vou adquirir, tá bom? Continuando. A importância da sociologia para os futuros docentes, especialmente em fornecer instrumentos para a análise da sociedade, ajudá-los a pensar, o lugar da educação na ordem social e compreender as vinculações da educação com outras instituições, igual eu já falei para vocês. Aqui eu vou citar algumas instituições onde a educação ela não é somente na escola, e sim no contexto como todo. Quais instituições são essas? Na família, né? A família ajuda dentro de casa, na comunidade,
fora de casa, nas igrejas, né? E entre outras, shopping, supermercados, tudo isso nos ajuda a ensinar os nossos alunos a como se comportar, tá bom? Continuando. Isso significa tornar mais claro os horizontes da sua prática profissional e a relação dela com a sociedade histórica atualmente. Ou seja, o professor estuda sociologia da educação para abrir mentes e horizontes, pois a educação, turma, não se dá somente em sala de aula, não é verdade? E sim fora dela também. Agora, eu vou, tá bom? Deixar para vocês uma frase lá embaixo na página 5 que diz assim: Émile Durkheim, o criador da sociologia da educação. Então, quem foi Émile Durkheim? Ele foi o criador da sociologia da educação. E quem educou a sociologia da educação, quem construiu, foi Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele diz assim: para o sociólogo francês, né, a principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir, para a harmonia social. Vou repetir novamente a frase. Para o sociólogo francês, a principal função do professor é formar cidadãos capazes de contribuir para a harmonia social. Eu quero a análise de vocês aqui embaixo desse vídeo perante essa frase. Combinado? O que ele quis dizer com isso, gente? Vamos lá, o que ele quis dizer? A educação, ela transforma, certo? Ele vem trazendo pra gente uma análise muito legal, que diz assim: quando eu ensino o meu aluno, ele coloca em prática. Então, quando ele vem trazendo assim, né, a gente não dá para viver em sociedade, né? O ser humano não tem uma vida laica. Não, ele tem sim uma vida legal, onde ele tem que ter o primordial, que é a ética. Se ele não tiver ética, postura, respeito, ele aprender a respeitar o espaço do outro, entendeu? Poder colocar lá na educação infantil, quando a tia da educação infantil, a professora, ensinou os deveres e os direitos dele, as palavrinhas chamadas mágicas, como ele vai ter essa harmonia social se ele não tiver tudo isso? Não é verdade? É isso que o Émile Durkheim, ele quer trazer pra gente, essa reflexão. Turma, eu vou parar o vídeo agora, tá? E vou continuar no próximo vídeo, dando continuidade à nossa aula, tá bom? Beijos, não saiam daí!